Está começando o programa Pergunta que a Bíblia Responde. Apresentação: Pastor Gil Ferraza. Realização: Igreja Batista Filho de Davi. Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. Sou o pastor Gil Ferraza, da Igreja Batista Filho de Davi, e hoje venho te ajudar a responder perguntas que a maioria dos cristãos gostaria de saber. Este programa foi elaborado com o intuito de pregar o Evangelho e divulgar o Reino de Deus. Hoje temos uma pergunta do Jonathan Menezes, da cidade de São Paulo, capital. O Jonathan nos enviou a seguinte pergunta: é importante o cristão congregar em uma igreja física? Vamos então à resposta desta pergunta. Irmão Jonathan, hoje as redes sociais ensinam que as pessoas não devem mais congregar em uma igreja, que elas não devem mais serem membros de uma igreja. A sociedade individual e independente ensina que as pessoas devem se guiar pelas redes sociais, pelos celulares, e não pela Bíblia. Muitos pastores e obreiros hoje, infelizmente, estão dedicando o seu tempo para ver e escutar redes sociais, e não estão mais dedicando o seu tempo para ler a Bíblia, para orar ou congregar. A Bíblia ensina que o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu no cenáculo e não em uma casa ou em outro lugar. A Bíblia ensina que os apóstolos pregavam nos templos e nas casas e nas congregações que abriam nas casas, e ali eles colocavam presbíteros para cuidar. A Bíblia ensina que no Novo Testamento Jesus pediu para João, o evangelista, escrever para 7 igrejas que existiam na Ásia, e que estas cartas devem ser endereçadas aos anjos da igreja, ou seja, para o líder da igreja, que podia ser um presbítero, um bispo, um pastor ou um ancião. Vemos na Bíblia que a igreja era importante, sim, e que os cristãos primitivos eram a igreja espiritual, congregando em uma igreja física. Congregar em uma igreja física com outros cristãos, cultuar a Deus, ser batizado nas águas, participar da ceia do Senhor, não salva a alma de uma pessoa, mas a igreja física, com sua cobertura espiritual, mantém um cristão salvo, forte na sua fé, e dá força para o cristão não desviar dos caminhos de Jesus. A salvação vem pela graça de Deus, e não por uma igreja, ou por uma religião, ou por boas obras. Mas a pessoa salva quer adorar a quem o salvou. A igreja física desempenha um papel crucial na fé cristã, servindo como um pilar fundamental na vida espiritual dos cristãos. Congregar, conforme definido nas Escrituras Sagradas, é o ato de reunir-se em comunhão e adoração a Deus. Na Bíblia, congregar é frequentemente vinculado à prática de reunir-se como corpo de Cristo para louvar a Deus, estudar as Escrituras, compartilhar da comunhão dos santos e fortalecer uns aos outros na fé. Não existe corpo de Cristo de uma pessoa só. Corpo de Cristo só existe em uma reunião de cristãos. Congregar envolve culto e edificação mútua, envolve encorajamento e apoio espiritual entre os membros da comunidade da fé. O culto é uma forma dos cristãos expressarem sua devoção a Deus e experimentarem a presença de Deus
em meio às orações, os testemunhos, os louvores e a pregação da palavra de Deus. Mas qual a importância de se congregar? A prática de congregar desempenha um papel crucial na vida espiritual dos cristãos, sendo um elemento fundamental dentro da fé cristã. Sendo assim, reunir-se regularmente como comunidade de cristãos nos dias de culto da igreja oferece diversos benefícios, como a comunhão uns com os outros e com Deus. Congregar permite que os cristãos compartilhem experiências, orações, louvores, fortalecendo a comunhão entre eles. Essa comunhão fortalece os laços fraternos entre os membros da igreja e promove uma maior intimidade com Deus. Outra importância de congregar é o fortalecimento da fé. Ao participar das reuniões de congregação, os cristãos têm a oportunidade de receber ensinamentos bíblicos sólidos, que os ajudam a crescer espiritualmente e aprofundar seu entendimento das Escrituras. Isso fortalece sua fé e os capacita a viver uma vida cristã orientada pela palavra de Deus em suas decisões e suas atitudes. Outra importância de se congregar é o encorajamento mútuo. A congregação oferece um ambiente de apoio e encorajamento, onde os cristãos podem compartilhar suas lutas, desafios e vitórias uns com os outros. O apoio mútuo dentro da comunidade da fé é essencial para enfrentar os altos e baixos da jornada cristã com coragem e perseverança. Outra importância de congregar é a participação na adoração coletiva. A reunião dos cristãos para adorar a Deus em conjunto é uma expressão poderosa de fé e devoção. A adoração coletiva fortalece o vínculo dos cristãos com Deus e proporciona um ambiente onde o Espírito Santo pode agir de maneira poderosa, transformando vidas e renovando esperanças. Outra grande importância de se congregar é a manifestação e o uso dos dons espirituais. A congregação é o contexto ideal para que os cristãos descubram, desenvolvam e utilizem os dons espirituais que receberam de Deus. Os dons são manifestados e exercitados para a edificação mútua do corpo, contribuindo para o crescimento e fortalecimento da igreja como um todo. Dentro da congregação e na sua vida particular, quem congrega, além de exercitar os dons espirituais pela força do Espírito Santo, exercita principalmente o fruto do Espírito Santo. Congregar não apenas fortalece a fé individual dos cristãos, mas também fortalece a comunidade da fé como um todo, promovendo crescimento espiritual, promovendo comunhão fraterna, onde um irmão ajuda o outro irmão, e também promove a adoração genuína a Deus. A importância de congregar também é viver em união. União na congregação vai além de compartilhar espaço. Envolve participar de atividades religiosas juntos, fortalecendo os laços espirituais. É uma harmonia entre os membros do corpo de Cristo, baseada no amor, na graça e também na verdade do Evangelho. E também nós podemos, congregando, amar uns aos outros, porque a união entre os cristãos é sustentada pelo mandamento central de Jesus Cristo de amar o próximo como a si mesmo. Esse amor não é apenas um sentimento, mas se manifesta em ações concretas de cuidado, compaixão e serviço mútuo. Esse viver em união e amor supera barreiras culturais, supera barreiras sociais e pessoais, unindo os cristãos em uma comunhão de amor que reflete a própria natureza de Deus. A vida cristã está repleta de desafios, lutas e adversidades. Viver em união significa estar disposto a suportar uns aos outros em amor, compartilhando fardos, oferecendo apoio e encorajamento nos momentos de fraqueza e dificuldade. É um compromisso mútuo
de caminhar juntos, independente das circunstâncias, fortalecendo uns aos outros com paciência e compaixão. Viver em união requer a disposição de buscar ativamente a reconciliação e a restauração dos relacionamentos que foram prejudicados. Isso envolve humildade para reconhecer os próprios erros, perdão para liberar ressentimentos e ações concretas para resolver os conflitos de forma pacífica e construtiva. A união entre os irmãos não é apenas um fim em si mesma, mas também é um meio para um propósito maior, o avanço do reino de Deus. Viver em união é colaborar, usar os dons de Deus para servir, promover justiça e transformar vidas para a sua glória. Quando os cristãos vivem em união, eles fortalecem a comunidade da fé e testemunham ao mundo o poder transformador do Evangelho. A união dos cristãos mostra a graça de Deus, atrai outros para a fé e proclama a esperança em Jesus. Jonathan, para finalizar, eu quero colocar nessa resposta quais as consequências de deixar de congregar. E as consequências de deixar de congregar podem variar de acordo com o contexto individual e as circunstâncias específicas de cada pessoa. No entanto, algumas consequências comuns podem surgir quando alguém opta por se afastar da prática de congregar regularmente com a comunidade da fé. Porque deixar de congregar pode ocasionar o isolamento espiritual. Ao deixar de congregar, a pessoa pode se privar da comunhão e do apoio espiritual oferecido pela comunidade da fé. Isso pode levar a um sentimento de isolamento espiritual, onde a pessoa se distancia de Deus e dos outros cristãos, tornando-se mais vulnerável a dúvidas, desânimo e tentações espirituais. Deixar de congregar pode trazer fragilidade na fé. A ausência de participação regular nas reuniões da comunidade da fé pode enfraquecer a fé da pessoa ao longo do tempo. Sem a oportunidade de receber ensinamentos bíblicos sólidos, compartilhar experiências de vida e receber encorajamento mútuo, a pessoa pode se tornar mais suscetível a influências negativas e a questionamentos sobre a sua fé. Deixar de congregar pode trazer a perda do crescimento espiritual. A prática de congregar oferece um ambiente propício para o crescimento espiritual, onde os cristãos podem estudar as Escrituras, participar da adoração coletiva, servir uns aos outros e utilizar os seus dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Ao deixar de congregar, a pessoa pode perder oportunidades importantes de crescimento espiritual e desenvolvimento pessoal. Deixar de congregar pode trazer o distanciamento do propósito divino. A prática de congregar não é apenas uma atividade religiosa rotineira, mas também uma expressão do propósito divino de reunir e fortalecer o corpo de Cristo na terra. Ao deixar de congregar, a pessoa pode se distanciar desse propósito e perder de vista a sua identidade e missão como membro do corpo de Cristo. Na Bíblia, a carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, aborda diretamente a questão de deixar de congregar. Está escrito assim: devemos nos preocupar uns com os outros, incentivando o amor e as boas ações. Não devemos deixar de nos reunir como igreja, como alguns fazem, mas encorajar-nos mutuamente, especialmente à medida que o dia se aproxima. Esse trecho da carta aos Hebreus enfatiza a importância da comunhão e da participação nas reuniões da comunidade da fé, de se reunir como igreja. E esse texto da Bíblia adverte contra o abandono da prática de congregar, que era uma tendência entre alguns membros da comunidade na época.
esse trecho de Hebreus exorta os cristãos a se considerarem uns aos outros, estimulando-se ao amor e às boas obras. Isso sugere que a comunhão entre os cristãos não é apenas uma atividade religiosa, formal, mas uma expressão prática do amor e do serviço mútuo. Além disso, o versículo de Hebreus enfatiza que os cristãos não devem deixar de se reunir como igreja. Isso implica que a participação nas reuniões da comunidade da fé é essencial para o crescimento espiritual e a edificação mútua dos cristãos. E por fim, o autor da carta aos Hebreus encoraja os cristãos a se encorajarem mutuamente, especialmente à medida que se aproxima do dia, uma referência à segunda vinda de Cristo e ao julgamento final. Isso sugere que a prática de congregar se torne ainda mais urgente à medida que nos aproximamos do fim dos tempos e da volta do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, a carta de Hebreus que nós acabamos de ler, ela destaca a importância da comunhão. Ela destaca a importância da participação nas reuniões da comunidade da fé e do encorajamento mútuo entre os cristãos. E essa parte de Hebreus, ele adverte contra o abandono dessa prática e destaca sua relevância especial à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo. Por isso, é importante sim, Jonathan, que a gente congregue. Mas mais importante do que congregar, é congregar não numa igreja mais próxima da nossa casa, mas numa igreja mais próxima da Bíblia. A igreja onde nós devemos congregar é uma igreja que deve seguir os princípios bíblicos. A igreja onde nós devemos congregar é uma igreja que tem que ter a pregação da palavra, o ensino da palavra, para fortalecimento dos cristãos. A igreja onde nós devemos congregar tem que ter discipulado, para que as pessoas possam ser discipuladas e não abandonarem a sua fé. A igreja onde nós devemos congregar tem que ser uma igreja cristocêntrica, aonde o pastor, aonde o grupo de louvor, aonde qualquer coisa da igreja não venha tomar o lugar de Deus, porque Cristo tem que ser o centro da igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem que ser o centro da igreja. E aonde nós devemos congregar deve ser uma igreja aonde tem ordem, aonde tem decência, uma igreja onde não tem bagunça, uma igreja onde não tem teatro, uma igreja onde não tem circo, mas uma igreja onde não tem comércio da fé, mas uma igreja onde tem ordem, tem decência, tem ali, além do ensino da palavra, tem o amor, a qual Deus nos ensinou para que possamos amar uns aos outros. Então, Jonathan, essa é a resposta bíblica que nós podemos dar à sua pergunta. A Bíblia ensina que devemos manejar bem a palavra de Deus. Não podemos acrescentar e nem tirar nada do que está escrito nas Escrituras. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus e tratar essa palavra com reverência, com respeito e sempre com a verdade. Jonathan, espero ter ajudado em sua pergunta. E você, que é ouvinte deste programa, também tem uma pergunta ou uma dúvida sobre a Bíblia? Deixe a sua pergunta, que assim que pudermos, vamos lhe responder. Programa Pergunta que a Bíblia Responde. Volta outro dia. A realização deste programa é feito pela Igreja Batista Filho de Davi. Eu, o pastor Gil Ferraza, apresentador deste programa, desejo a você que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você até o dia em que nós vamos nos encontrar lá no céu. Até mais, com o programa Pergunta que a Bíblia
Responde!